sejam bem-vindos a mais um podcast Aprendendo com Elas. Pois é, estamos aqui de cenário novo, graças a Deus, né? Modificamos, aí começamos 2026 com essas novidades. Mas é muito bom estar aqui de volta, estar aqui com vocês para mais um ano de muito conteúdo, muitas bênçãos compartilhadas e muito crescimento. Lembra que sempre falo para vocês que para mim é uma honra, é um privilégio poder participar desse podcast, estar aqui, conhecer pessoas, conhecer histórias, aprender com cada pessoa que vem aqui. Para mim tem sido assim um presente e espero que para você também. E aí lembra, né, dos nossos 3 Cs? Curtir, comentar e compartilhar. É muito importante que você curta o conteúdo, faça um breve comentário e compartilhe nas suas redes sociais. Quando você faz assim, a plataforma entende que o conteúdo tratado aqui é um conteúdo importante e aí acaba alcançando mais pessoas. Então, seja esse canal de bênção, nos ajude nesse sentido. E sim, vai lá nas suas redes sociais e divulga tudo aquilo que a gente está colocando aqui, tá certo? Também não esqueça de nos curtir lá no Instagram, no @podcast Aprendendo com Elas e também no mulheres.ict, porque esse podcast é uma iniciativa do Ministério Feminino da Igreja Cristã da Trindade. E se você quer nos conhecer como igreja, entra lá no nosso site no www.ictrindade.com.br e conheça um pouquinho da nossa história, da nossa programação, e vai ser uma honra poder te receber aqui pessoalmente ou assistindo através desse canal os nossos cultos que acontecem aos domingos pela manhã. Tá bom? E se você mora aqui em São Paulo e quiser nos conhecer pessoalmente, nós temos os cultos às 10 da manhã e às 18 horas aos domingos. E vai ser uma alegria ter você aqui conosco, tá bom? Seja bem-vindo a esse podcast. E hoje nós temos aqui um tema super importante, necessário, que a gente precisa estar atento. O tema de hoje vai nos falar sobre uma realidade que a gente precisa conhecer mais de perto, que é o órfão no Brasil. O que envolve essa condição? Como é que a gente pode aprender a ser participativo e não um mero espectador diante de uma realidade que é tão séria, tão importante e que nós não podemos ficar insensíveis a essa realidade? E para falar desse tema, nós temos um convidado super especial que é o Gerson, que está aqui conosco. Muito obrigada, Gerson, por você estar aqui. E também quero que você, nesse momento, se apresente aqui para quem está nos acompanhando. Sim, eu sou o Gerson, muito obrigado pelo convite. Eu sou missionário, eu atuo como coordenador da Casa Elohim, né, que é um serviço de acolhimento institucional aqui na Zona Sul de São Paulo, né, e tenho atuado desde 2019 ali, e é um prazer, uma honra poder estar com você aqui, Simone, nesse podcast, e estar tendo essa conversa tão abençoada, e isso também fortalece, né, tudo aquilo que a gente tem feito, que é falar e fazer o povo de Deus saber que existe crianças e adolescentes clamando por uma ajuda aí do povo de Deus, né? Então, muito bom estar aqui, Simone. Muito bem, né? E o nosso tema, o clamor do órfão no Brasil. Eu gostaria que você nos colocasse um pouco a par de como está essa realidade hoje do órfão no Brasil. O Brasil, infelizmente, as crianças e adolescentes em vulnerabilidade tem sido uma questão bem invisível, né, para o povo de Deus, né? Pouco se fala e pouco se atua no Brasil como um todo sobre a questão do órfão e da criança e do adolescente vulnerável, né? Então, hoje, para
falando em nível Brasil, a gente tem em torno de 36 mil crianças e adolescentes em serviços de acolhimento, mas se você for para países de primeiro mundo, por exemplo, Inglaterra, que tem 1/3 das nossas crianças, lá tem 200 mil crianças em serviço de acolhimento. Se for para um país como os Estados Unidos, que tem mais ou menos o mesmo número de crianças que a gente tem no Brasil, eles têm 400 a 450 mil crianças em serviço de acolhimento. Esse número é discrepante, né, justamente porque a criança e a adolescente no Brasil continua na sua vulnerabilidade. Ela não entra no sistema nem no serviço de acolhimento. Não é porque o Brasil trata melhor suas crianças, né, do que esses dois países, mas porque elas estão dentro de um ciclo onde ninguém as ouve, né? Por quê? Criança não faz denúncia, criança não vai para a polícia. A criança adolescente que está vivendo alguma violação de direito séria, até risco de vida, morre. Não vai para a polícia, não vai. Dificilmente ela consegue pedir alguma ajuda, a não ser que um adulto veja. A prova disso é a pandemia, né? A pandemia, os números no nosso Brasil, no Disque 100, né, de denúncia, são que até antes da pandemia, se você somasse todas as violações, violação contra a mulher, violação contra deficiente físico, violação de homofobia, é, todas as violações, se somasse todas elas, não dava a quantidade de violação contra criança e adolescente. Criança e adolescente era maior do que todos os outros somados, né? A porcentagem de denúncia e de violações, né? Quando chega a pandemia, esse número cai, né? Ele vira quase o menor de todos eles. O que sobra é a violência contra a mulher. E isso prova o porquê disso, né? Porque durante a pandemia, as escolas, os hospitais, que eram parte da sociedade que consegue identificar a violação, estavam as escolas fechadas, os CCAs, os contraturnos fechados, os hospitais atendendo mais Covid, né, situações de Covid, e as crianças não tinham com quem enxergar a vulnerabilidade delas para poder fazer a denúncia e tirar elas desse lugar de violação. Então, esse número despenca para baixo e depois que a pandemia passa, esse número volta a crescer de novo. Né? Então, ainda assim, nessa situação, ainda ela, com escolas, com CCAs abertos e hospital, as crianças e adolescentes são melhor ouvidas. Mas ainda não é uma situação não é uma situação em que a criança e adolescente ela é realmente atendida no nosso Brasil. A gente vê pelos números, né? Então, a gente tem situações, eu já participei de reuniões junto com órgãos públicos, onde eu falando de determinada situação de uma adolescente e o órgão público me dizendo, mas ela precisa voltar para o pai. Eu falei, e a gente dizendo, não, o pai não tem condições, né? Não há nenhuma condição desse pai conseguir proteger essa adolescente ou conseguir criar essa adolescente. E o órgão público me dizendo, mas Gerson, se a gente for acolher todo mundo que está nessa situação, não vai ter abrigo que caiba. Mas, pois é, não, mas essa situação vai continuar a violação. Eu estou olhando para essa criança, não estou olhando para o nosso bairro. Mas o que o órgão público estava dizendo, ele tinha razão. O que acontece é que a régua para poder decidir se essa criança vai para um serviço de acolhimento institucional para ser protegida, ela deve ser muito, muito, muito baixa, né? No sentido de que ela precisa estar a quase morte para poder ser acolhida, né? Numa situação de extrema, extrema, extrema vulnerabilidade. A lei prevê realmente que a criança só venha
para o serviço de acolhimento como uma medida excepcional e uma medida provisória. E deve ser assim, eu concordo. Mas essa situação é, é que as crianças acabam chegando, muitas delas, e por várias vezes acabam chegando numa situação de extrema de quase morte. Se continuasse a morrer, então vamos tirar. É só assim para realmente acolher, né? E infelizmente existem outros problemas sociais envolvidos para que isso aconteça. A gente tem esse número tão baixo, né, de acolhimentos, de estruturais e tudo mais, mas uma das coisas principais que eu venho aqui dizer, e é o que eu falo nas igrejas, é que esse o cuidado do órfão não é responsabilidade nem político e nem do Estado, né? O cuidado do órfão é responsabilidade do povo dele, daquele que se revela como pai, né? Então, a situação no Brasil, infelizmente, ainda é péssima, né? A gente tem hoje mais igrejas no Brasil com CNPJ do que bares e, e mesmo tendo toda essa quantidade de igreja, a gente ainda tem essa situação do órfão no Brasil, né? Infelizmente, até aí a nível mais micro da nossa situação ali na Casa Elohim, a gente passa muita dificuldade para manter a casa, né? Então, ainda a gente é muito abençoado por muitas igrejas, né, de diversas formas e maneiras, mas para quantidade de trabalho e tudo que precisa fazer ainda é muito pouco, mas a gente crê que o evangelho vai traz esperança e vai trazer essa mudança, essa virada na igreja para poder cuidar dos órfãos e da criança e do adolescente vulnerável no Brasil. Pois é. Olha só, né, não tem como a gente não ouvir esse clamor. Como é importante, né. Mas assim, Gerson, me conta, quando que isso começou a despertar em você? Como é que é a tua história, Uhum. né, com esse, clamor dos órfãos? Como isso foi despertado em você? É, foi despertado bem. Aí, falando um pouco da minha história, né? Bem, eu sempre fui um menino de classe média alta, que cresceu no centro de São Paulo, numa igreja pentecostal da etnia coreana, né, da comunidade coreana, que vivia com a mente bem fechada assim na comunidade coreana, que conheceu o evangelho, um garoto de apartamento que não sabe fazer nada, muito mimado, não sei por que Deus me quis, mas é sempre assim, muito pecador, né, que ama muito pecado na adolescência, fazendo muita coisa que não cresci na igreja. Meu pai era presbítero na igreja, então cresci desde os 2 anos na igreja. Conheci o evangelho cedo, mas a mudança realmente do evangelho, de aprender a amar Deus, só veio depois da adolescência. E, e com essa mudança de aprender a amar a Deus, eu não sou, não fui, né, uma criança nem adolescente órfão. Meu pai e minha mãe foram presentes na minha vida, da maneira deles, né, que era o jeito coreano de ser, né, mas eles eram presentes. Infelizmente os dois já foram para Jesus, né, é... e depois da adolescência, quando eu fui aprender a amar Deus, e depois de perder meu pai para o câncer, foram marcos espirituais, né, que me aproximaram do Deus Pai. E eu estava em 2017, 2007, na feira da Expo Center Norte, na Feira do Livro. E eu estava entrando nessa Expo Center Norte e aí foi uma experiência pessoal minha que eu nunca mais tive, né? Eu vi
né? Um homem adorando a Deus com as mãos levantadas, uma chuva torrencial caindo sobre ele e uma bandeira do Brasil balançando atrás. Eu vi isso. E no meu coração, como eu estava entrando na Expo Center do livro, né, a feira do livro, eu falei, isso deve ser um livro. E aí eu cheguei umas 11 e pouco e eu fiquei procurando esse livro lá dentro. Aí primeiro eu passei nas grandes estantes com os livros expostos, olhei com muita vergonha de perguntar para alguém. E aí eu comecei a perguntar, porque não achei, eu fiquei perguntando se tem algum livro com a bandeira do Brasil? Aí o pessoal, você tem o título, você tem editora, você tem nome do autor, o tema. Eu falei, não. O pessoal olhava estranho pra mim. Mas deixa eu procurar aqui. Aí o pessoal achava uma coisa ou outra, mas não era. Aí eu comecei a procurar os livros puxando da estante, assim, mas é muito, muito livro, assim. Eu me lembro de ter na primeira editora lá grande, eu puxado, 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 puxado. Eu não vou achar isso daqui. É muito, já era 4 e pouco da tarde e eu tinha puxado alguns livros aleatórios que eu vi assim, é meio verde e amarelo, assim. E aí eu falei, não, não vai dar certo. Já era 4 e pouco da tarde. A feira ia ficar até mais tarde, mas eu tava cansado. Eu falei, não vou conseguir achar esse negócio, é muito livro. E aí eu vou embora. Eu vou por ali porque eu não passei por ali. E era um monte de box vazios, não vendidos, né, pela Expo Center, né, para editora. Aí tinha um monte de box vazio. Aí não lembro se era o último, se era penúltimo. Tinha um box ali pequeno com uma editora chamada Shemar e tinha esse livro lá. Exatamente esse livro, chamado Diamantes do Brasil. Aí, Simone, se você pegar o livro e se eu tivesse pegado esse livro depois do meu seminário, que eu fiz o seminário no Servos de Cristo, né, mestrado lá, eu teria rasgado o livro falando que é heresia e queimado ele. Mas como foi antes disso, antes de eu começar o seminário, eu fazia muito parte daquilo que eu estava vivendo. Eu frequentava Jocum, eu ia nos impactos do Sambódromo, da Aparecida do Norte, estava tentando me apegar a Deus de toda forma possível, de aprender a amar Deus acima de todas as coisas. Então, minha igreja é uma igreja pentecostal, então eu estava bem envolvido nessa área de batalha espiritual, de dessas coisas mais espirituais e sobrenaturais. Aí eu peguei o livro, li ele em um dia e meio e assim, eu não sabia o que estava acontecendo na época, né? Mas aquele livro mexeu muito comigo, mexe até hoje, na verdade. Tem quase no final do livro ali, é um livro doido, né? Ele vai falar sobre homens-leão, homens-águia, Jesus aparecendo para um missionário. É um missionário dos Estados Unidos que vem para o Brasil fazer missão e ele tem uma visão. E essa visão é uma visão continuada que ele escreve o livro, né? E ele vai falar que Jesus aparece para ele e ele vai mostrando várias coisas no livro, falando sobre a espiritualidade do Brasil. Mas em um momento do livro, quase no final, Jesus olha para ele e fala, eles veem anjos e demônios, vários anjos e demônios, guerra espiritual, não sei o quê, vários buracos com muitas fortalezas do inimigo e etc. Mas no final do livro ele vai falar, o missionário vai falar, existe um vale que percorre o Brasil todo. E desse vale eu desviei o olhar a todo tempo, porque ele é mais tenebroso do que todos os vales. E Jesus no final do livro, agora a gente tem que ir lá ver o que tem lá. E aí eles vão. Aí quando eles vão, a primeira coisa que eles veem nesse vale é um menino esfarrapado de rua, com as roupas todas esfarrapadas, cambaleando com uma sacolinha de cola na mão, né? E com um monte de demônios na sua cabeça. E aí aparece um adulto, né? Que conversa com ele, depois essa conversa fica violenta, ele começa a bater no menino, empurra, ele cai no chão e começa a dar vários bicas na barriga dele.
O menino já era magricelo, osso puro. E aí ele tira uns dinheiros do bolso do menino e depois joga um saco de cola perto dele e o menino tá lá chorando, mas buscando aquele saco de cola. E aí ele vai para uma segunda cena. É uma menina de 8 anos que tá pedindo para a mãe para não ir trabalhar. Não vai trabalhar, mãe, não vai trabalhar. Fica aqui essa noite. Por favor, não me deixa com ele, e etc. Pedindo, clamando para a mãe. E a mãe falou: não tem jeito, não tem com quem você ficar, eu preciso ir trabalhar. E não sei o que. Ela sai, bate a porta. E a menina, então, ela sai num pulo para se esconder atrás do armário. E daqui a um pouco entra um homem cheio de demônios na cabeça. E ele começa a tirar o cinto, começa a tirar a roupa, procurando a menina. A cena já diz o que vai acontecer, e então o missionário olha para Jesus e fala: vamos lá salvar a menina. E pega a mão de Jesus e vai. E Jesus puxa a mão de volta, falando: não. E aí tem uma página e meia do que porquê desse não, mas basicamente ele dizia: eu aguardo a minha noiva, a minha igreja. Né? Então, naquele dia, eu disse: eu vou ser essa igreja. Eu quero ser essa noiva. Eu não entendo nada desse mundo, não sabia nada, não sabia o que era um abrigo. Para mim era tudo orfanato ainda, não entendia nada, 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 nada desse mundo. As únicas crianças que eu via vulneráveis, as crianças que cheiravam cola lá na Praça da Sé, porque lá eu entregava pão e leite todo domingo, 7 horas da manhã. É a única coisa que eu sabia, não sabia nada, mas naquele dia eu falei: eu quero. E aquele livro dizia que o bem mais precioso de Deus, eu não entendia isso. Eu não sabia o porquê disso. O livro só dizia que o diamante do Brasil, o bem mais precioso de Deus, são as crianças e adolescentes vulneráveis. Eu falei: por que o Senhor se interessa tanto por elas? Né? Eu fui descobrir isso só na aba, só depois de 10, 12, 13 anos desse livro, desde que eu tinha lido esse livro. Porque a partir do momento que eu li o livro, eu fui fazer seminário. Em 2009 eu entrei no seminário, em 2010 a igreja me chama para servir, para pastorear as crianças, depois os adolescentes, depois os jovens casais e cuidar das missões da igreja. E eu fiquei 10 anos servindo na igreja, pastoreando vidas. E em 2009, 2010 eu caso, né? E aí em 2018 eu estou na missão junto com os pastores do Nordeste. A gente tinha 8 igrejas ali. E um dos pastores veio para mim. A gente estava abrindo um ponto de pregação em uma das cidades do interior do Ceará. E ele estava indo de moto para lá. Ele estava me relatando, né, na mesa dos pastores. A gente estava em reunião. Ele falou: então fui lá. Tava indo de moto, fui abastecer no posto de gasolina. Uma criança de 8 anos se ofereceu para mim por R$ 1 para tomar uma Coca-Cola. Eu me lembro que aquilo me atravessou, mas a gente não fez nada. A gente estava atolado com a agenda da igreja. Tinha teto da igreja para reconstruir, tinha bazar para fazer, tinha evangelismo, tinha tanta coisa boa para ser feita. Inaugurar a igreja, muitas coisas boas, mas nenhuma delas envolvia o cuidado com a criança e adolescente. E aí eu entendi que eu devia sair da igreja, daquela igreja, né? Não devia estar mais nessa posição, né? Eu queria me envolver com aquilo que Deus eu entendi que aquilo eu precisava me envolver com a criança e adolescente vulnerável. E foi quando a gente, em 2018, é chamado para ir para o México, cuidar de uma organização. A gente vai para entender se era isso mesmo que Deus queria, e na volta de lá, meu, era tudo que a gente sonhou, a organização, assim, muito boa, trabalhava com vulneráveis, até tinha envolvimento com
com vários, com criança de rua, com a mãe, a criança de rua, com um seminário, com várias áreas que para mim era muito legal. Eu falei: Parece que é aqui", né, mas quando a gente estava voltando para o Brasil, Deus falou com minha esposa e falou comigo muito claramente, que é para a gente ficar no Brasil, né. Então, em 2019 a gente sai do ministério e a gente vai para a aba, né, para trabalhar com crianças e adolescentes. Então, bem resumidamente, né, um pouco de como a gente começou a se envolver, né, como foi esse chamado. E na aba eu fui aprender, eu já tinha eu fui procurar saber, fui procurar ler algum livro, fui procurar entender um pouco mais, mas foi na aba, na prática, junto com as crianças e adolescentes, junto com os irmãos, os missionários, que eu aprendi, fui entender o que é esse mundo, porque é outro mundo, né? Completamente diferente do mundo que eu vivia. E então me envolver e, na verdade, eu vou dizer para você que, Simone, eles me salvaram. Se eu não tivesse ali, eu não ia ser mais crente, não, porque estando lá que eu vejo que vejo Deus aparecendo por diversas vezes, tanto na vida dos pequeninos, quanto ver ele, o quanto ele ama, né? O quanto ele é grande, profundo, largo, comprido, é esse amor, né? Por mim e por eles também. Então foi assim que eu comecei a me envolver com a criança e adolescente. Poxa, que como são os caminhos, né, Uhum. que nos levam a um verdadeiro propósito. Mas o que que é a aba, né? Você está falando da aba, né? O que que é a aba? A ABA é uma organização social, né, e missionária cristã evangélica interdenominacional que nasce em 1993, juridicamente, né, no CNPJ, mas ela começa no coração de jovens em 1992, né, jovens que estavam no acampamento orando, perguntando ao Senhor se deviam fazer algo pelas crianças de rua da Praça da Sé. E eles entenderam do Senhor que deviam e eles vão. Quando eles vão, eles levam um lanche, outra semana vão jogar bola, outra semana vão dar um estudo bíblico, e nessa eles criam um relacionamento com essas crianças e adolescentes de rua, que moram na rua, e eles então têm uma ideia, vamos fazer um acampamento para eles, né? Quando a gente é igrejeiro, que cresce na igreja, a gente vai em acampamento. Acampamento. Então eu falei, vamos dar acampamento para eles. Aí, então eles pegam uma Kombi, um sítio lá e levam as crianças e adolescentes pro acampamento. É, e no final do acampamento, as crianças entram na Kombi de novo e voltam para a rua, né? E quando esses jovens da igreja veem as crianças voltando para a rua, que nasce a aba, né? Dessa angústia. Poxa, a gente vai para casa depois do acampamento. Eles estão voltando para a rua. Eles se tornaram irmãos da fé, né? Uhum. Alguns deles haviam aceitado Jesus e a gente está vendo eles indo para a rua. Dali começa um projeto de preparar uma casa para convidar eles. Seria o primeiro serviço de acolhimento, né? Naquela época não tinha as modalidades que tem hoje, né? Então você podia alugar uma casa e tacar as crianças lá dentro. Que tudo bem, hoje se você fizer isso, você vai preso. Existe toda uma maneira certa de se fazer isso, Uhum. né? Então, mas naquela época podia. Então, eles, depois em 1993, se criou o CNPJ, abriu a casa e fez outro acampamento e convidou as crianças para morarem na casa. Dali nasce a aba, desse movimento de rua com o acolhimento das crianças. A aba chega até aqui
sempre respondendo à angústia, sempre olhando para a angústia. Então, pegava as crianças de rua e colocava na primeira casa de acolhimento. Acho que a primeira se chamava Resgate, se eu não me engano. E aí viu que era muito difícil cuidar das crianças de rua, né? Era extremamente difícil, né? As crianças voltavam para a rua, muitas delas, né? A maioria delas voltavam para a rua porque na rua não tem regra, né? A regra é deles. Então, quando volta para o ambiente de regra, esse ambiente é muito dificultoso para eles. Alguns permanecem, existem frutos hoje desses que permaneceram, mas outros não aguentam. Então, a Aba se perguntou como é que a gente faz para chegar antes nessas crianças, antes que as crianças cheguem na rua. Eles fazem uma pesquisa e começam a abrir casas dentro da comunidade, casas de contraturno escolar. Então, a criança vai na escola de manhã, à tarde, em vez de ficar na rua, sendo aliciada pelo tráfico, ou às vezes passando fome em casa, ou vivendo a violência doméstica, eles vão para o projeto. E lá eles têm comida, dependendo do projeto, tem estudo bíblico, inglês, computador, brincadeira, artesanato, outros têm futebol. E aí vai, dependendo de cada projeto. Aí abriu 3 casas dentro da comunidade para evitar que a criança vá para a rua. Então, essas casas se viram, algumas delas atendem até 80, 100 crianças por dia, né? 40 de manhã, 40 à tarde, né? No contraturno escolar. São casas que acabam trazendo muitas dessas crianças e adolescentes por evangelho, porque trabalham com as igrejas locais. Então tem muito fruto, a criança ainda não está na rua, está com a sua família. Alguns dos projetos até faz um concerto no telhado. Às vezes é uma mãe que tem muitos filhos, ou uma vozinha com muitos netos que os filhos foram deixando. Então, às vezes só precisa de uma cesta básica para manter, sabe? Para não espanar. Então, são projetos muito eficazes, assim, né? Que atingem muita gente. E aí, cuidando das crianças também no abrigo, viu, essas crianças não deviam estar aqui. O abrigo não devia existir. As crianças deviam estar em família, né? E aí se nasceu a família acolhedora, né? Vem o Delton, que é de fora, e começa a trazer essa questão da família acolhedora, que era algo novo. Aqui em São Paulo, a ABA acabou sendo o primeiro, né, em relação à família acolhedora, tentou trazer essa resposta. É sempre um pingo no meio do oceano, é muita criança e adolescente, mas é alguma resposta, né? Então, em vez de a criança estar no abrigo, está em uma família que foi capacitada, preparada e que passou por treinamento para receber aquela criança do abrigo, né? Seja bebê, seja criança e às vezes até adolescente, né? Então, não é uma adoção, né? Família acolhedora. E aí se viu que também dentro do abrigo precisava preparar as crianças para ficar com 18 anos, quando completasse 18 anos, né? Então, um dos missionários, o missionário que começou a Casa Elohim em 2006, aqui na Zona Sul, onde a gente está, foi o endereço fixo até então do nosso serviço de acolhimento da ABA, ele é carpinteiro, né? E ele que construiu a Casa Elohim toda ali, né? O abrigo das crianças. Ele é um suíço, né, que veio com a família, né, dedicar sua vida a missões aqui para crianças e adolescentes. Ele construiu a Casa Elohim e cuidando das crianças ele via muitas das crianças completando 17 anos, 18 anos sem nenhum ofício, né, e às vezes acabando indo para o tráfico, para o crime, porque é o lugar mais fácil para ir. Então ele começou a ensinar o que ele sabia, fazer uma mesa, uma cadeira, até que isso virou uma marcenaria. E hoje tem a Sólido Móveis, que faz cozinha planejada, né? Faz tudo planejado, mesa, cadeira, com algumas... Aí tem o propósito de treinar algumas crianças e adolescentes que estão dentro do abrigo, que tenha ofício para isso, e também depois
fazer parte do time, né? Lá eles têm tem um cuidado pastoral do coordenador e um acompanhamento enquanto eles são marceneiros. Então lá já tem uns jovens que já estão casados, já estão bem de vida, eles têm um salário digno. Então, se você entrar lá no Sólido, na aba, você encontra no site da aba ou mesmo no Instagram da aba, você vai encontrar o Sólido Móveis e o dinheiro é revertido, todo o dinheiro lá, o lucro é revertido tanto para cuidado desses que estão lá trabalhando, né, para dar um salário digno para eles, quanto para o cuidado de toda a aba, né, da criança e do adolescente. E aí foi se criando esses projetos conforme hoje a gente tem o projeto de formação, né, que tem apareceram irmãos capacitados, então a gente divide esse conhecimento formando pessoas, né? Então nasceu o projeto de formação para capacitar as pessoas sobre crianças e adolescentes em relação a esses assuntos e tudo mais. Então a aba é isso. A aba em si não existe, existem os projetos, né, que estão à volta, é, mas e todos eles têm a missão de servir crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade, né? Então existe aí, né, toda uma é lindo ver, né, como tudo isso brota, mas como também é a gota no oceano, né. Sim. Precisa de muito mais coisa, precisa de muito mais conscientização, né, dessa realidade e como fazer parte disso, né. Não dá para só ficar, como mero espectador, como eu já disse anteriormente, mas, assim, o que que acontece? Eu tenho a impressão, Gerson, que a nossa cultura, Uhum. né, latino-americana, brasileira, ela tem muito preconceito em relação ao menor abandonado, né, Uhum. ou melhor colocando, uma criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade Uhum. e da adoção. Sim. Porque quando a gente vai para os Estados Unidos, Uhum. né, o enfoque lá da adoção é diferente do Uhum. enfoque que se dá aqui. Sim. Então me parece que existe, assim, precisa, ressignificar, Sim. né, trazer para o lugar apropriado Uhum. essa realidade, Sim. e não dos preconceitos, Sim. né. Sim. Existem vários preconceitos, né, em relação à criança e adolescente, eh, até dentro da igreja, né, existe esse preconceito, né, e a falta de informação, né. Muito desses preconceitos provém da falta de informação. A maioria ainda acha que o lugar que as crianças e adolescentes vão são orfanatos, Uhum, né? Eles enxergam essas crianças e adolescentes muitas vezes como menores infratores, hum, né? Como crianças e adolescentes problemas, né? E, e que é pelo contrário, né? Eles são um canal de bênção, né, para a igreja, né? Mas nem todo mundo entende, é chamado para ser família adotiva, uhum, né? Não é para todos a hum, adoção, né? Realmente a adoção é para alguns que foram chamados, porque ela não é simples, é um uhum, chamado de vida, uhum, né? Viver com a vulnerabilidade do próximo, de uma criança, adolescente, é muito difícil, não é simples, né? Precisa de treinamento, de capacitação e uhum, entender que isso é do Senhor, uhum, né? É, mas isso é tão maravilhoso. É, como eu te disse, né? Deus ama demais a criança e adolescente vulnerável. Mas por quê? Desde Gênesis 3, quando o pecado entra no mundo, a gente se torna um vulnerável, um órfão. A gente perde a nossa conexão com aquele que é o uhum, nosso Pai, o nosso Criador, né? E a gente se torna um vulnerável.
E Deus, quando ele olha para a nossa vulnerabilidade, ele não chuta a gente para fora, né? Ele traz um caminho, ele ensina pedagogicamente Adão e Eva a confessar seus pecados, né? Ele fala, quando Adão e Eva pecam, ele sabia onde eles estavam escondidos, mas ele fala onde vocês estão. Ele queria que eles se apresentassem diante dele com o pecado, né? Ele fala o que você fez. Ele sabia o que eles tinham feito, Uhum. mas ele queria que eles confessassem diante de Deus, porque sabia que isso ia curar eles, Uhum. né? Deus, quando ele vai dizer as consequências do pecado, no primeiro versículo, ele vai dizer para a serpente que um descendente dela um dia ia nascer, ia pisar na cabeça da serpente. Ele diz para a mulher, né? Uhum. Um dia um seu descendente vai nascer e vai pisar na cabeça dessa serpente, ele lhe ferirá o calcanhar, mas ele vai acabar com essa história do pecado, né? Então ele já traz aquilo que a gente chama na teologia de proto-evangelho, né? O evangelho já ali nascendo na vulnerabilidade do ser humano, né? Por causa da sua decisão para o pecado. E para você ver como o coração dele está inclinado ao vulnerável, àquele que clama por socorro. E dali, então, ele escolhe um povo, faz Abraão. O povo, quando está no Egito, quando ele aparece a Moisés, ele vai dizer o que para Moisés? Eu escutei o clamor de socorro do meu povo e eu vou descer para salvar eles. Você vai ser o mediador, né? Então, quando Israel está bem, ele entra na sua terra, Deus fala para eles o que? Ó, vocês não façam escravos, porque se eles me clamarem, eu vou vir para destruir vocês, né? E porque o coração dele está inclinado. Nós já nos tornamos órfãos e vulneráveis porque não temos Deus. Mas diante da nossa situação existem ainda mais o mais vulnerável, que está mais vulnerável do que a gente, né? E ele vai olhar ainda para esses, né, que estão ainda em maior vulnerabilidade. Então a gente vai ter no Antigo Testamento uma série de versículos do cuidado para com o órfão, para com a viúva, para com o estrangeiro, para com o pobre, né? Desde a colheita, de como fazer a colheita para deixar para os que não têm, para permitir o estrangeiro ou aquele que não tem adentrar as suas terras para poder pegar aquilo que restou. Ele fala para você passar uma vez só, né? Colhendo dos frutos, né? Uhum. E deixar aquilo que você se deixou cair, deixa lá para aquele que vai vir pegar. Não Uhum. vai pegar tudo, né? E tudo mais, né? A gente vê o sentimento, o coração de Deus e o clímax disso com a entrega de Cristo. Esse é o caráter dele, né? A gente vê em Filipenses 2, no poema de Paulo, quando ele vai dizer sobre que Deus, né, ele vai dizer, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, né, embora na forma de Deus, né, Cristo sendo Deus, ele não se apegou ao fato de ser Deus, Uhum. mas esvaziou-se em forma humana e entregou a sua vida. Quando a gente vê o verbo desse original no grego, ele não se apegou, é um verbo que é ele diz, é a constatação de algo que você observou, então tirou uma conclusão lógica. Então, eu estou olhando aqui para aquela placa azul. Estou vendo uma placa que é azul, ela é retângulo. Então, a conclusão que eu chego é que é uma placa para abafar o som, né? Para deixar o som, ou para trazer uma estética para o nosso local. Esse é o verbo usado. Cristo, na forma de Deus, contemplou a eternidade, quem é Deus, quem ele é. E a conclusão lógica dessa observação é que ele deve se entregar. Esse é o caráter dele.
E é por isso que eu afirmo, né, que a criança e o adolescente vulnerável é o bem mais precioso de Deus, né? Porque de todos os vulneráveis na sociedade, este é o mais vulnerável, porque ele não consegue pedir socorro pela própria pela própria estrutura de quem essa criança adolescente está, por ser, né, menor, por ser esse pequenino, né, que não consegue nem pedir ajuda quando vive violências e ciclos de violência. Uhum. Então, se você é alguém que aprendeu a amar Deus, né, se você é alguém que me escuta, que aprendeu e que está muito interessado no coração de Deus, esse é o lugar para encontrá-lo. Uhum. Interessante, né, porque às vezes a criança ou adolescente, demora a entender que eles estão sendo vítimas, né, de um abuso, de uma Uhum, situação de maus tratos, que eles estão numa situação de vulnerabilidade. Porque, cresceu, às vezes, já, nesse ambiente sim, que se torna normal, isso. né. Uhum, Então o adulto é que vai conseguir fazer a leitura disso: "Opa, não, isso está errado", uhum, né. uhum, Por exemplo, na escola, quando a criança chega, uhum, então, assim, como é importante os profissionais que lidam direto com crianças e adolescentes saberem reconhecer sinais, né, isso. tanto físicos como comportamentais Uhum, da criança que possam denotar que aquela criança está numa situação de vulnerabilidade. E não adianta se calar, no sentido: "Ah, olha, né, não vou me meter nisso, vai isso. sobrar para mim, Uhum, não quero me envolver". Esse tipo de pensamento é errado. sim, E esse tipo de pensamento faz com que esse ciclo não se quebre. sim, Então uma denúncia, ela é necessária. sim, Existem aí os caminhos para fazer denúncia anônima, sim. né, e hoje em dia a gente sabe que, uma escola que fecha os olhos para isso, ela pode se comprometer Sim. É judicialmente, crime de é omissão. crime de omissão. Uhum. Igrejas Uhum. Igrejas, por isso é importante as igrejas propiciarem para os seus ministérios infantil, de adolescência, diaconia, os Sim, pastores estarem conscientes do que é e como proteger essa criança, sim. como fazer a denúncia, porque senão ela vai ser Hum, também implicada sobre crime de omissão. sim. Então, assim, olha, sabe aquela história dos macaquinhos, né, não são mais 3, agora são 4. Uhum. Não ouço, não vejo, não falo, estou ocupado, né, estou ocupado. Gente, Sim. não dá, nós temos que abrir os nossos olhos para esse tipo de realidade. Em outros podcasts, a gente já falou sobre questão de abuso infantil, de Uhum. treinamentos que precisam estar Ah, que acontecendo, maravilha. que nós como igreja, nós temos que estar atentos, né, a esse tipo de coisa e o Sim, que fazer, né. Então, assim, existe aí todo um aparato, existe mecanismos, a desinformação é a pior arma, né, sim, porque a pessoa desinformada, ela, né, não está nem aí, ou ela cria leis que não coincide com a realidade. sim. Então você ir atrás de informação, você se capacitar, isso é muito importante, isso é extremamente necessário, Uhum. né. Então a gente tem que estar acordado para essa realidade, como igreja, nós temos que ser, o diferencial na sociedade, Sim, né. Então sim, assim, que 2026 possa servir de muitos despertares de conscientização que precisamos ter como igreja. Então, se você frequenta alguma igreja, conversa com a sua liderança, fala assim: olha, nós precisamos de treinamento, nós precisamos conhecer essas propostas,
nós precisamos nos movimentar, né. Como é que a gente pode ajudar? "Ah, mas é tanta coisa que tem que fazer, não tem como ajudar", não. Um pouco já ajuda, Sim. né. Agora esse pouco sempre tendo a visão de multiplicar isso, né, porque se, você tem condições de poder ajudar e você se nega a fazer isso, então a gente um dia também vai prestar contas Sim, sobre essa questão. Olha, você podia ter feito um diferencial e sim, você não fez, né? Então são vidas e a gente não pode esquecer disso. sim. E é muito triste que mesmo numa sociedade, essas denúncias não chegam a tempo e depois ficamos horrorizados quando nos deparamos com a morte de uma criança de forma tão perversa. Sim. Mas quantas vezes, né, aquela criança de alguma forma pediu ajuda, tentou e não foi ouvida. Então, assim, não podemos ser negligentes em relação a essa situação. Mesmo, o meu primeiro contato que eu tive com a aba já tem alguns anos, e foi justamente para conhecer esse tema, família acolhedora. O Uhum. que que é uma família acolhedora? Por que que ela é importante nesse processo todo? E Sim, como a igreja pode funcionar, preparando e capacitando aquelas pessoas que têm este chamado sim, para se tornar uma família acolhedora. Porque eu entendo que dentro de uma igreja existem vários chamados, sim, né? E eles são importantes, sim, né? Eles são necessários. Mas a gente tem que olhar também para uma necessidade real que acontece com quem não tem quem defenda, sim, para que nós possamos nos preparar para aí entender como ajudar, como chegar junto, sim. né, nessa situação, sendo ali a voz de Deus, o abraço de Deus, Uhum. porque às vezes assim: "Ah, eu vou orar sobre isso, eu vou orar". A intercessão ela é extremamente importante, eu não estou menosprezando, mas precisa ter uma ação, Sim, né, precisa ter uma ação, porque se não tiver essa ação, e achar assim: "Ah, Deus vai mandar um anjo, Deus está querendo te capacitar e mandar você", né. sim, Então, assim, preste atenção nas formas como Deus está trazendo um conhecimento para que você possa, fazer diferença, e na sua vida, né. Às vezes tem pessoas que estão procurando propósito, né. uhum, "Ah, mas a minha vida", ou você fica só ali no emaranhado, né, do trabalhar, do cotidiano, claro, nós temos a nossa vida, a gente tem os nossos compromissos, mas isso nunca pode ser um pretexto para nos afastar daquilo que realmente importa, né. E eu sei que Deus vai nos dar graça para que a gente possa encontrar as medidas e não estar aquém dessa realidade. Você está gostando desse tema? Você está vendo o quanto isso é importante, essa conscientização? É um clamor, né? E um clamor a gente tem que ouvir, se mobilizar e agir a respeito. Então, lembra do que é para fazer? Curtir, comentar e compartilhar? Bora fazer isso rapidinho. Vai lá, curte, comenta, compartilha, divulga esse conteúdo nas suas redes sociais. Junta aí os amigos, olha, vamos fazer alguma coisa? Vamos, uhum. vamos chegar junto, tentar ver o que, que é importante. Porque, assim, às vezes as pessoas, me corrija se eu estiver errada, Uhum, Gerson, às vezes as pessoas elas acham que se for lá e dar um lanche, é o suficiente. uhum, Ah, eu fui lá, eu dei o lanche, eles têm fome? Óbvio, eles têm uhum. fome. E acha que morreu por aí. É. É, infelizmente isso acontece e a gente não deixa acontecer, né? Se as pessoas que se propõem a vir uma vez só, a gente não deixa vir. Isso, É necessário um compromisso de pelo menos 3 meses isso, para com a Casa Elohim, para uhum, evitar muitas entradas e saídas. Às isso. vezes tem alguns irmãos com um propósito único, meu, quero pintar a sua sala, quero pintar, não vou ter relacionamento, nem brincar com as crianças. Aí a gente deixa fazer algo pontual, Uhum, onde eles não têm nenhum relacionamento com uhum, as crianças vão ver eles, tal, mas só que não vai ter uma brincadeira direta e uhum, etc. Aí tudo bem. Mas
para estar com as crianças, a gente pedia 6 meses antes, Uhum. mas ninguém vinha. Então a gente diminuiu para 3 meses, para poder estar fazendo atividades com as Uhum. crianças. Mas para isso também passa por uma entrevista, Sim, precisa de uma carta do pastor, sim. passa por toda uma série. Não pode ter nenhuma condenação contra a criança e adolescente por Uhum. motivos óbvios, É. né? E aí pode estar se voluntariando dessa forma. Mas eu vou dizer para você, Simone, que a melhor forma do cuidado da criança e adolescente que a igreja pode fazer é pregando o evangelho. Uhum. Pregando o evangelho ali aonde ela está, né? Seja no trabalho, seja onde Deus te plantou, vivendo esse evangelho de maneira real, fazendo um reino de amigos. Ali, nessa pregação do evangelho, ela vai produzir um reino onde Cristo se manifesta e onde a pessoa mais abençoada no final dessa linha vai ser uma criança Uhum. e um adolescente. Hum. Ou ao contrário também é real. Quando a gente não faz nada e deixa o maligno rodopiar ao nosso derredor, o mal se estabelece, injustiças se estabelecem, e no final dessa linha, quem vai pagar o maior preço é a criança e adolescente. Como tinha dito no culto, né? Seja no tráfico, seja na corrupção, né? Seja no pecado de um adultério dentro de uma família, seja no roubo de um restaurante, sempre quem vai pagar o maior preço nessa linha, lá no final, é uma criança e um adolescente. Eles pagam o maior preço, sempre, de todos os pecados. Mas, graças a Deus, que diante do Evangelho, eles também são os que são mais beneficiados, né? Então, a pregação do Evangelho na comunidade, onde os cristãos estão, né, ela é essencial. Se você quer fazer parte desse mundo, quer conhecer esse mundo, como a Simone está dizendo, existem 1 milhão de maneiras, desde você apoiar a aba seguindo a aba nas redes sociais, apoiar a aba financeiramente, vir fazer voluntariado, ser família acolhedora ou ser padrinho afetivo, né, Uhum. das crianças e adolescentes. Você pode ser apadrinhar afetivamente, passar por um treinamento na vara da infância, e você então está habilitado para para ser um padrinho afetivo, uma referência para um adolescente, um pré-adolescente, que está dentro de um serviço de acolhimento institucional há mais tempo, onde você vai ser uma referência todo final de semana, feriado, férias, final do ano, você pode levar ele para a sua casa ou fazer uma viagem para ter uma convivência familiar, para ele Uhum. ter uma convivência familiar. Por quê? Uhum. Até a lei, o Estado entende que a criança não devia estar num serviço de acolhimento institucional. O serviço de acolhimento institucional não é bom para nenhuma criança e adolescente, para ninguém. Ele não é bom, ele não é um lugar de um ser humano. Eu coordeno um lugar assim, mas o meu sonho um dia é não precisar mais, Uhum. né? É lógico que isso só vai acontecer lá no céu, que no reino perfeito, mas infelizmente precisa existir, porque é melhor ainda do que da onde eles estavam. Uhum. Mas com um serviço de acolhimento institucional, a criança ali está constantemente sendo violada, porque não pertence a ninguém, Uhum. né? Não está afetivamente vinculada a ninguém. Ali são Uhum. vários tios que cumprem seus horários e vai embora, Uhum. né? Enquanto a criança permanece ali continuamente sem pertencer Uhum. a ninguém, constantemente sendo violada emocionalmente, violada é, é, principalmente em suas emoções, e isso traz consequências Uhum. psicológicas e físicas, Uhum. né, para o crescimento daquela criança e do adolescente. Uhum. Então, por isso, o apadrinhamento afetivo é a maneira mais simples de diminuir esse sofrimento. Depois tem a família acolhedora, que aí a criança, em vez de estar no abrigo, está numa família. Uhum. Muitas pessoas perguntam, mas e quando a pessoa sair, aquela criança sair da família acolhedora? Não vai ser um sofrimento para ela? Ela vai sofrer muito. A família acolhedora vai sofrer muito, mas ainda esse sofrimento
é muito menor do que ela viver dentro de um abrigo. Uhum. E depois disso, tem aqueles que se envolvem com a adoção, que habita na dor do próximo, Uhum. né? Que é o que Cristo fez com a gente, no Uhum. que nos adotou e decidiu fazer habitação Uhum. Em dentro de nós. nós, né? E habitar em nossa dor, Uhum. né? Apesar de nossa fraqueza e pecados. Uhum. Esse que adota são os meus heróis, Uhum. É. porque esses fazem muito parecido com aquilo que Cristo fez conosco. Uhum. Habita na vulnerabilidade da dor do Uhum. outro, convive com ele, Uhum. né? E quem conhece essa dinâmica da vulnerabilidade, da dor do próximo, sabe, não é uma tarefa simples, Uhum. mas Cristo está ali. É. E isso é maravilhoso. Como cristãos, nós precisamos ter um estilo de vida intencional. Precisamos viver o verdadeiro evangelho onde trabalhamos, onde vivemos, em todos os lugares. Nós não somos só cristãos quando estamos numa igreja, ali num culto. Terminou o culto, foi embora, pronto, né? Não, a gente é 24 horas por dia em tudo que fazemos. Então, assim, nós precisamos ter um estilo de vida intencional, alcançar vidas. E nós não temos o poder de transformar vidas, mas podemos ser instrumentos para que Cristo, o Espírito Santo, possa transformar vidas. Então é muito importante isso, porque às vezes as pessoas elas têm ideia de que evangelizar é tarefa só do pastor ou de alguma pessoa que tem uma liderança dentro da igreja. Não é, todo cristão. Então, assim, como é importante, porque veja bem, se você convive lá na tua escola, no teu trabalho, na tua vizinhança, né? Você vê situações que Deus de repente vai te dar estratégia de como ajudar aquela pessoa que está enfrentando uma crise e você levar a luz do Evangelho e isso ser uma esperança para a pessoa, e aí Cristo entrar na vida dessa pessoa e transformá-la, gente, é maravilhoso, né? Sim. Então, assim, como cristãos, nós precisamos ter essa conscientização. Agora, é muito interessante, né? Porque, assim, como as informações vão abrindo leques de possibilidades da gente poder enxergar onde eu vou me encaixar para fazer a diferença nessa realidade. Então, acho que isso é muito importante. Então, o Gerson já falou, chega junto, conhece, entra lá no site do ABA para poder ver, conhecer a proposta, até porque não é uma instituição ou uma organização que faz as coisas assim, eu acho que deve ser assim ou não, porque tudo está ligado, né? A vara da infância, Sim, sim, existe ali todo um aparato jurídico sim. que possa ajudar como sendo aí essa referência de de um acolhimento institucional, então não é feito de qualquer forma, né? Além da boa vontade, tem que ter todo um aparato, né, aí legal para se fazer. E aí, dentro disso, nasce a questão também da família acolhedora, que é algo que muitas pessoas não conhecem. Isso falando aqui em termos de São Paulo, que é um grande centro, muitas pessoas ainda não conhecem ou não ouviram falar sobre o que é a família acolhedora. E que é uma proposta muito interessante. Como igreja, nós temos Sim, aqui família acolhedora e é uma bênção quando chegam as crianças, né? A gente sim, se torna ali parte sim. na convivência, caminhando junto, ajudando, né? Essas crianças e ajudando essa família que está acolhendo. Porque muitas vezes esse acolhimento, ele não tem assim, olha, é um acolhimento só por um mês, né? Às vezes isso vai se estender. Uhum. E é a convivência mesmo, tá morando junto, né? Tá aprendendo a ser, né? Família ter rotina, né? Uma série de coisas que de repente essa criança ou esse adolescente foi privado, quando vai ali para a questão do acolhimento,
tudo isso vai ser trabalhado, vai ser ali ajudado a criança, poder estar num ambiente seguro, onde ela pode ser de fato criança, sim, né, pode ser de fato uma adolescente, e ser cuidado, porque gente, não tem coisa pior quando a gente vê crianças e adolescentes que foram expostos a tantas coisas difíceis, de sofrimento, de crueldade, que elas tinham que ter sido poupadas, sim, né. Mas muitas vezes essas famílias também não tinham estrutura, não sim, foram ajudadas, uhum, elas também precisavam ser acolhidas, sim, ser orientadas, sim, né. E aí você vê como o ciclo vicioso ele vai ali se perpetuando. Então quando a gente vai para o ciclo virtuoso, sim, aí a gente pode ser esse agente que, propicia a transformação. Então eu acho que isso é muito importante. Quando as crianças vão embora, a gente sente saudade, sim, né. Quando chegou o momento ou de uma adoção, ou enfim, de serem, ali recolocados na família de origem que foi cuidada, a gente sente a saudade, a gente se despede, né, mas com aquela saudade no coração, aí é o momento da gente, dar o colo como igreja, sim, chorar junto, dar o ombro da família acolhedora, uhum, né, nesse processo de desvinculamento, né. E então é importante. Como também aqui na igreja nós temos famílias que adotaram, sim, e é muito lindo, sim, né. É muito importante ver também que precisa de um preparo, porque às vezes as pessoas romanciam, né, isso, e a gente tem que ser muito consciente. Então também tem toda uma preparação, emocional, né, toda uma preparação, judicial, para que essa adoção ela possa se concretizar. sim, E é uma bênção quando isso acontece, né. sim, sim. Você falando dessa questão, né, que a família também precisa de apoio, e juntando com a questão da pregação do evangelho, né? A pregação do evangelho tem muito, eu creio, né, que a pregação do evangelho tem a ver com esse cuidado com o próximo. A gente, a nossa maior oração na aba, número um, que eu sempre faço, e que está toda hora constantemente pedindo a Deus, é Deus envia mais trabalhadores. Falta gente. A gente não tem braço para fazer tudo Uhum, e é um oceano enorme de necessidades. Então a gente já pegou situações em que 3 filhos da mãe foi acolhido, né? A mãe tem 3 filhos, é uma mãe jovem de 21 anos. E quando a gente vai conversar com ela, entender, porque no dia que as crianças foram acolhidas, ela veio. A gente nunca viu isso. Normalmente demora para os pais virem. hum, Ela veio. Falei, porque meus filhos estão aqui, estava desesperado, e a gente foi entender os motivos, né? ah, é, que veio lá do porquê que as crianças estavam lá. Estavam lá as crianças, porque ela abandonou a criança por 1 hora depois da escola, lá na escola. Ela não veio buscar. A criança não veio sem tomar banho 2 dias, 3 dias, está muito, muito mal vestida. A criança está com piolho e agora está já virando ferida. E não sei o que. A criança veio sem ter, disse que não se alimentou em casa, né? Ficou um dia no domingo sem se alimentar. E várias denúncias desse tipo. E a gente foi conversar com a mãe e entender. A mãe é fruto de um adultério, né? Então ela não tem cuidado nenhuma da mãe, só tem o cuidado do pai que ia visitar ela, porque ela era cuidado por uma avó. Ela não sabia que a criança tinha que tomar banho todo dia. Ela não sabia que tinha que alimentar 3 vezes a criança, mas ela amava as crianças. Tinha uhum, vínculo emocional enorme com as crianças. E as crianças tinham com a mãe, né? Ela só uma questão de ensinar. uhum, Ensinar a dobrar roupa, ensinar a cuidar da casa, porque ninguém ensinou para ela. uhum, E como eu precisava de uma igreja, uhum, alguma mãe que fosse lá e ensinasse ela, né? A gente chamou algumas pessoas para fazer isso,
mas aqui com aquele tirando tudo de nós para poder fazer isso, porque o trabalho é tão grande, tem Uhum. tantas coisas. Em um mês ela já estava apta para receber os Olha. filhos de novo, né? Porque ela queria, ela Uhum. trabalhava dia todo, e aí tinha uma criança aqui, uma criança tinha que buscar aqui, outra criança que era do outro lado. Aí essa distância para buscar, por vezes, para pegar ônibus, demorava 1 hora. Então não era culpa dela, sabe? Uhum. Eram coisas desse tipo. Uhum. Então, e aí a gente juntou todas as escolas em uma e fez não sei o quê, aí ensinou ela como. E aí em um Uhum. mês ela já desacolheu os filhos. Isso é trabalho de igreja. Uhum. Igreja que chega junto, Uhum. conhece a vida das suas ovelhas, conhece as vulnerabilidades de suas ovelhas e vai ajudar. E aí, nesse processo, se tivesse uma igreja antes ali, essas Uhum. crianças nem tinham aparecido no abrigo, Uhum. né? E por isso, a pregação do evangelho, ser vida na vida, né? Do próximo, né? Daqueles que estão se achegando, daqueles que estão entendendo Uhum. e abençoar esses irmãos, dividir a mesa, dividir Uhum. o pão, né? Ser bênção. Esse evangelho que a gente precisa, né, nas nossas igrejas. E que, Precisamos acordar, né? sim, e eu sou muito grato, né, à igreja cristã da Trindade, porque está muito envolvida. Quem dera a gente tivesse mais igrejas assim envolvidas, né, com acolhimento, com a família acolhedora, com a adoção, né, e trabalhando isso na igreja, porque o que eu ouço de relato muitas vezes de irmãos que adotam na igreja é de irmãos desencorajando, Hum. falando: "Oh, não faça isso não, você vai estragar a sua vida. Hum. Não adota não, ó, você vai trazer esse menino para sua casa, você é louco. Hum. Não, o que que você vai fazer com a sua, você vai destruir sua, não." E muita gente desencorajando, né, em vez de ver com admiração essa escolha, né? Uhum. Essa jornada, essa caminhada, porque são quando é devidamente preparado esse casal, esse homem ou essa mulher, é, a adoção ela é uma bênção, ela é Uhum. uma bênção, né? Ela é muito parecido com aquilo quem é Jesus, né? E é assim, é muito lindo ver, né, como nós, somos adotados nesse amor do Pai eterno, né. Sim, Eh, a adoção muitas vezes aqui no Brasil é vista como, assim, eu vou colocar esse termo, como um ato de misericórdia, né, e não misericórdia no sentido bíblico, mas assim, eu estou fazendo um favor, né, eu vou adotar. Isso não é verdade, né, porque tem muitas famílias que precisam ser completas, sim, com a adoção. sim, E é diferente, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles entendem, né, a adoção não como nós culturalmente aqui no Brasil entendemos, né, mas assim, eu não estou fazendo um favor, mas você, né, você está vindo para completar, algo que faltava em mim. Então eu sou grata por você poder ser esse presente na minha vida e na minha família. Sou grata à tua mãe, né, que te colocou no mundo, aos teus pais que sim, te deram vida e por circunstâncias da vida não puderam estar com você, mas aí você chega para completar a nossa história, sim, né? Nós podemos ver uma realização feita através da sua vida, como você foi desejado, porque eu falo que a gestação de um filho adotivo às vezes dura anos, né? sim. Você fica ali anos no coração, naquela espera, Uhum. né?
Hoje uma gestação, né, biológica, ela tem os seus meses para ser Uhum, concluída, mas uhum. chega um momento a criança precisa nascer, ou vai ser de parto normal, ou vai ser de cesárea, ou enfim, Sim, precisa nascer. sim, Mas o parto emocional, né, assim, a sim. gestação emocional de um filho adotivo, às vezes demora anos. Por que que aqui no Brasil é tão demorado? Sim, hoje nós temos, eu entrei ontem no site da CNJ, da SNA, lá o número mais recente é de que nós temos de pretendentes ativos para adotar 32.346 crianças. Não, crianças não, famílias Famílias. pretendentes para adoção, que estão ativos no seu Hum, cadastro. Nós temos hoje 5.478 crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Esse número não fecha e também demora anos a adoção devido ao perfil das famílias. O perfil da maioria das famílias que desejam a adoção é um perfil de bebês, de crianças bebês, né, de até 2, 3 anos de idade, de pele branca e sem nenhum tipo de comorbidade, né, doenças como intelectuais ou qualquer tipo de deficiência, né, física. Devido a isso, a fila ela fica fica maior quanto mais específico você deseja. Então, por exemplo, ele vai perguntar lá no próprio site mesmo que você cadastra, ele já vai começar com perguntas como: você aceitaria um filho que foi fruto de um estupro? Você aceitaria um filho cuja mãe não fez pré-natal e usou eh, substância substâncias química. Hum, ilícitas, né? Por quê? Quem entende um pouco disso sabe que um bebê que a mãe usou algum tipo de substância, até os 3 anos de idade, ela pode desenvolver ou não autismo, por exemplo, ou algum outro tipo de deficiência. Então, a pessoa precisa estar muito consciente de tudo isso, do que realmente vai conseguir lidar. Então, infelizmente, às vezes a gente tem casos de pretendentes devolverem devido a esse tipo de coisa. Ó, eu adotei uma criança saudável, então agora ela é autista, não quero mais. E a pior coisa que pode acontecer com uma criança e um adolescente que está numa situação de vulnerabilidade dentro de um serviço de acolhimento é a devolução. Não é nem o primeiro a abandono, né. devolução é a confirmação da sombra daquilo que está na cabeça daquela criança e adolescente, né? Então, é, quando o pessoal que trabalha, né, com cura interior, com restauração emocional, até os psicólogos, o trauma mais difícil de ser lidado no ser humano é o abandono, né? O abandono do pai e da mãe, né? Então, a criança, adolescente que passa por esse abandono, ela já tem uma marca já muito profunda na Uhum. tua alma, né? Um trauma, mesmo que seja um bebê. Então, a devolução é algo que é terrível para a criança e para o adolescente. Então, infelizmente, a gente tem essa fila grande, né, devido ao perfil, né? A maioria dos pretendentes ativos hoje que estão cadastrados são de bebês, de pele branca, e a maioria dessas 5.478 crianças são pré-adolescentes, adolescentes, né? Grupos de irmãos também, isso Uhum. dificulta também a adoção, e também a cor da pele, isso faz a diferença também, infelizmente, né? Isso infelizmente, por causa desses motivos, né, a gente tem essa fila enorme. E aí, se a pessoa coloca lá, quanto mais específico e nãos ele coloca lá, mais tempo na fila aquele pretendente vai esperar até aparecer um bebê com essas características. E aí também tem perguntas como você quer a adoção de crianças só dentro de São Paulo?
só dentro da cidade de São Paulo. Por quê? Ele vai, se aparecer uma criança no perfil do casal lá no interior do Ceará, por exemplo, ele tem que estar disponível para viajar para lá e ficar lá pelo menos um mês, Uhum. ou ficar alguns meses, ou ter possibilidade de viajar todo mês para poder criar, fazer o estágio de vínculo com a Uhum. criança, né? Então ele vai precisar responder esse tipo de coisa. Então tudo isso vai limitando e aumentando o número de tempo daquele pretendente. Né? De repente, aí ele pode até ter preconceito contra os estados ou alguma coisa assim, aí também pode ser que ele ponha não, ou disponibilidade de vida. Às vezes ele tem um trabalho que não disponibiliza que ele vá uma vez por mês para outro estado, né? Uhum. Ficar uma semana fora e tudo mais. Então, tudo isso vai trazendo esse critério e aumentando os anos. É muito complexo, né? E triste, né? As pessoas, gente, fazer devolução. Isso é. Não, né? Não é uma coisa, né? São vidas. Sim, o CNJ fez em 2005, 2025, um estudo sobre as devoluções no Brasil, né? E na conclusão deles, do principal motivo era o preparo dos pretendentes, né? Os mitos que rodeiam muitos deles, Uhum. né? Que não foi bem instruído, né? Como por exemplo, a criança adotada vai ser eternamente grata para mim, porque eu fiz um favor É. para ela, né? Imagina um adolescente biológico nosso, mas às vezes em suas crises grita na cara do pai, Uhum. você não manda nada, você não faz Uhum. nada. Imagina ainda alguém que tá, né? Então, existem muitos mitos aí e acaba dificultando. Se você tem interesse na adoção, se você que está me ouvindo tem interesse na adoção, você precisa fazer parte de grupos de apoio de adoção, Uhum. onde você vai ver casais que adotaram, Isso. onde você vai receber orientações, Uhum. né? Tem algumas varas que fazem treinamento bons, mas tem outras que não fazem. Uhum. Então não fique à mercê só de um treinamento. Procure grupos de apoio, leia livros, vai Uhum. atrás, Uhum. né, para que você não seja alguém que vai causar mais dor, mas seja um canal de bênção, Uhum. né, para criança, para adolescente. Eu acho que é importante, assim, faz uma roda de conversa na igreja, traga pessoas, né? Sim, Por exemplo, você sabia que existe o Orphan Day, que geralmente é em novembro? sim. Aqui na igreja, já há alguns anos, a gente tem um culto especial para a conscientização da adoção. E é uma bênção, né, é uma bênção. Então, coloque isso no teu calendário aí da tua igreja, no calendário eclesiástico, mas faça uma roda de conversa, traga casais, traga profissionais que trabalham com essa questão, porque eu acho que isso vai ajudando a desmistificar, Uhum. né, ideias erradas, preconceitos existe sim grupos de apoio. Nós temos um casal aqui que adotou um casal de irmãos e Uhum. eles fazem parte de um grupo de apoio que já fazia parte antes Uhum. da adoção e continua, né? E isso acaba sendo muito bom. Muito bom. O grupo de apoio funciona muito bem e isso é investimento. Tá? Isso é investimento para o conhecimento, para você ter estratégias para poder lidar com uma realidade, então isso é muito bom, né, ter essa conscientização. Sim, muito bom mesmo. E, eh, então hoje quando uma pessoa ela quer adotar, ela entra nesse cadastro, ela preenche, né, todas essas questões, né, que aparecem ali, e, eh, como é feito como é feita a integração ou adaptação dessa criança, ou adolescente para essa família adotiva? Sim, o pretendente, inicialmente, ele vai para a vara da infância mais próxima, né, do seu endereço,
né, que abrange o seu endereço. Ali ele vai preencher um cadastro ou ele pode iniciar pelo site também, tanto um quanto o outro, né? Mas essa informação que eu tenho é de 2 anos atrás. Eu acho que hoje pode estar diferente. Uhum. Mas eu tenho certeza que você precisa ir para a vara da infância, se apresentar lá e preencher algum cadastro, e eles vão te dar toda a jornada para poder ser finalmente alguém que é um pretendente ativo. O pretendente ativo, ele tem uma decisão judicial do juiz que diz, ó, esse casal está apto para adoção. Uhum. E ele entra dentro do cadastro, que é o Sistema Único de Adoção de adoção do Brasil, né? Dividido por regiões e tudo mais, dependendo do perfil do casal. Quando bate com alguma criança e então o casal fala ok, né? A criança também é indagada. É perguntado, ó, tem um casal assim, 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 o que você acha? Ah, eu quero conhecer. Ah, não, eu não queria assim, né? Eu não queria pais assim, eu não queria mãe assim. Uhum. Aí ele pode dizer, né? é, eu já tive um lá que o casal era um casal de professores. Ele falou, não quero não, casal de professores, porque eu vou ter que estudar muito. E aí, mas aí vai. E aí quando os dois dizem sim, aí o casal, o pai ou a mãe, o pretendente ativo vem fazer a primeira visita. E aí, nessa primeira visita, ele apenas conhece, pode ser um Uhum. café, passa um tempo junto, Uhum. eles perguntam, né, tudo. E é só primeiro só uma visita mesmo. E aí vai embora. E aí perguntado para a criança o que você achou. Ela pode dizer sim ou não, dependendo da idade dela, Uhum. né? Se não for muito pequena, é mesmo que ela diga não, a gente insiste mais. Uhum. Mas se já é um adolescente, for não, por causa desse, você quer tentar mais uma vez, quer conhecer melhor, né? E aí vai, também com o casal, também vai ser Uhum. perguntado, ok, né? E aí e esses encontros progressivamente vai aumentando. Antes foi um encontro, depois é um encontro que dura mais um tempo, dentro do abrigo ainda, com o olhar dos técnicos, para poder entender como é que foi esse encontro. Depois de 2 ou 3 encontros dentro do abrigo, eles vão comer um lanche fora, Uhum. né, vão para um parque, né, dependendo da idade também da criança, se é Uhum. adolescente ou criança. Quando é bebê não é esse processo, Uhum. mas todo o processo ele é progressivo até chegar ao ponto em que aquela criança ou adolescente começa a passar um dia na casa Uhum. dos pretendentes, depois 2 dias, um final de semana, um feriado, e aí o juiz pode emitir já a primeira guarda de 1 ano, né? Essa guarda de 1 ano é uma guarda provisória de 1 ano. Uhum. Depois que vence essa guarda provisória, aí finalmente vem a adoção, Uhum. Muito entendeu? bem. E geralmente, né, hã, o que que acontece com um adolescente que não é adotado? Ele fez 18 anos e Uma até boa então ele pergunta. estava ali no abrigo. Porque hoje as casas, os abrigos podem ter, quantas crianças e adolescentes? Cada serviço de acolhimento institucional no Brasil, na modalidade SAICA, podem acolher 20 crianças no Brasil. Dentro de São Paulo, esse número diminuiu para 15 crianças, para tentar melhorar a qualidade do Uhum. serviço para as crianças e Uhum. adolescentes. Quanto menos crianças, melhor é o serviço para Uhum. aquela criança e adolescente. É, Aí na modalidade SAICA, temos a modalidade Casa-Lar, que o acolhimento é para 10 crianças no Brasil todo. De São Paulo a mesma coisa, 10 crianças. E aí são modalidades diferentes, porque dentro do SAICA ele tem de ser mais provisório a estadia da criança e do adolescente, né? São o primeiro acolhimento para tentar investigar o que aconteceu, por que está acolhido e tudo mais. Aí quando o juiz entende que os pais não deu certo, aquela criança já tem mais idade, tem alguma deficiência física, e ele vê, meu, essa criança não vai ser adotada, nenhum familiar quer, muito provavelmente ela vai crescer no abrigo. Então ela manda essa criança ou adolescente para casa lar, porque é um serviço de maior qualidade com 10 crianças. Então quanto menos crianças, melhor é o serviço, né? Melhor a convivência das crianças. Então
mesmo assim, não é uma família, né? É uma tentativa institucional de ser uma família. Antigamente a gente tinha a figura chamada de mãe social, tirou esse nome e virou educadora residente, que é alguém que pode morar e até dormir lá por vários dias e ou até morar lá, dentro do abrigo, né? Ter um lugar separado para essa pessoa e ter a convivência com as crianças, ser essa referência, né? E essa pessoa pode dormir vários dias, as educadoras residentes, né? Dormem vários dias lá, ficam lá e dormem outros dias em casa, e assim vai revezando. É, e quando essa criança ou adolescente completa, então, 18 anos, cada história é uma história, mas de maneira geral, a maioria espana e não consegue viver bem na sociedade, né? A maioria acaba indo para aquilo que é mais fácil, indo para o crime, indo para o tráfico, indo para as meninas acabam caindo em casas de prostituição ou indo para a rua, né? Infelizmente, a gente tem repúblicas, né, de jovens de 18 a 21 anos. Essas repúblicas têm os que têm do Estado, tem algumas do Estado e tem algumas particulares, né? Eles têm exigências de que aquele adolescente precisa estar trabalhando, precisa estar estudando, precisa estar. Ele não pode ficar só lá na casa, né? E lá não tem mais educador, só tem equipe técnica, que vai ficar de segunda a sexta. Eles que cozinham, eles que fazem tudo lá, né? Alguns dão bem nesse lugar, alguns não conseguem. É uma repetição de uma instituição, não tem ninguém responsável realmente por eles, e muitos deles nem conseguiram completar o ensino, a maioria não completa o ensino médio, né? Dentro do abrigo. Por quê? Aí a gente vai um ponto ainda mais atrás, né? A criança e adolescente que passa por um trauma muito grande, a gente chama de modo sobrevivência, né? A gente nasce com o lóbulo, agora eu não lembro se é o frontal ou central, mas uma parte do cérebro desenvolvida que é o modo sobrevivência. A gente sente frio, calor, dor e fome. A gente nasce bebê, a gente nasce com isso desenvolvido. Deus nos deu isso desenvolvido. A gente não nasce desenvolvido, raciocínio lógico, Não, bom não. senso, capacidade de socialização. Tudo isso é um outro lugar no Uhum. cérebro que vai se É desenvolver o depois. córtex pré-frontal É, que vai ser desenvolvido. e vai ser desenvolvido depois de um ano. Então, o que acontece com o bebê, né? O bebê, ele nasce com a modo de sobrevivência desenvolvido e por cerca de 30 a 50 vezes por dia, é o que o pessoal que estuda isso fala, ele vai chorar pedindo alguma necessidade dessas necessidades que ele nasceu desenvolvido. Frio, fome, calor, Dor. dor, se sente molhado, incomodado, então vai chorar. E aí tem um adulto que é responsável, que vai suprir essa necessidade por 30, 50 vezes naquela criança e adolescente. Daquela criança, naquele bebê. Todos os dias por mais ou menos um ano. Essa é a necessidade cognitiva do cérebro que precisa para ele parar de mandar energia para esse lugar, né? Desse lado de sobrevivência ser tão ativo. E ele começa a diminuir, a confiar de que tem alguém cuidando dele, para poder esse outro lado de bom senso, de raciocínio lógico, começar a ser desenvolvido. O que acontece quando uma criança não tem isso? Ele fica com o seu lado de sobrevivência ativo e o cérebro tentando desenvolver o lado do bom senso lógico. Então, o que acontece muitas vezes é que a criança que está em vulnerabilidade ou adolescente, parece que eles são muito mimados. Por exemplo, tio, eu posso comer aquela banana? Aí eu falo, falta 5 minutos para o almoço. Eu falo, não, daqui 5 minutos vai sair o almoço e a tia fez o que você mais gosta, macarronada. Aquela criança, se ela passou pelo trauma da fome,
Ela ativa o modo sobrevivência. O modo sobrevivência é aquele modo que você, como se você tivesse batido o carro ou alguém tá te soltando a mão armada. O que que você faz? Você não faz nada, você só responde. O seu corpo, o seu cérebro, ele entra em modo sobrevivência, ele apaga seu raciocínio lógico e reage àquilo, né? Seja travando o corpo, você fica vários dias dolorido, seja gritando, seja esperneando, alguns travam. Modo sobrevivência daquela criança, às vezes é luta. Uhum. Ela Luta e sai, fuga, né, a amígdala. é. O que que ela vai fazer? Vai correr para a cozinha, pegar uma faca, vou te matar, tio. Por quê? Não é porque ela é mimada Uhum. e não consegue ouvir um não. Ou Porque não sabe lidar com a frustração. é porque ela entrou em modo Uhum. sobrevivência, ela não está raciocinando, não lembra que eu sou o tio dela, ela só sabe que eu sou uma ameaça à fome e necessidade dela. Uhum. Né? Então ela pega a faca, ou alguns se jogam no chão, começa a espernear, começa a quebrar coisa, outros vão pro quarto chorar, ficar ali profundamente triste, profundamente magoado com aquilo. Né? Por quê? Porque você está afetando diretamente no trauma daquela criança. Eles estão em modo sobrevivência, alguns com 17, alguns com 12 anos, a maioria que chega para mim não chega sabendo ler e escrever. Porque está em modo sobrevivência na escola. Uhum. Precisa de atenção, está ali, né, querendo a todo tempo dizer eu tô aqui. Alguém presta atenção em mim. Alguém me vê. Alguém cuida de mim. No abrigo eles estão ali muitas vezes brigando pela atenção do tio. Eu vou quebrar aqui, aí o tio vai vir e vai ficar um Uhum. tempo comigo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Por quê? Porque eles têm essa necessidade profunda emocional. Então, pensar em terminar ensino médio não é uma pauta para agora. Uhum. Pensar no futuro para eles, o que é o futuro? Eu estou sobrevivendo às minhas emoções agora, né? Hoje, né? O que eu vou, eles estão pensando, não é muito difícil para eles pensarem, acessarem o amanhã, o preparar, fazer. A gente tem aquilo que a gente chama de ai, agora eu esqueci o nome. Mas preparar desde os 15 anos de idade, fazer um plano de autonomia. Uhum. Fazer o plano de autonomia para que você vai fazer com 18 anos? E aí, para alguns deles, é pensar, poxa, eu vou estar sozinho. Eu não quero pensar, não. O que vai Uhum. acontecer? Isso já me causa ânsia, já me Uhum. causa desespero. Alguns não aguentam com 17 anos, foge e não volta mais. Vou tentar me virar agora. Porque eu não quero que vocês me abandonem. Antes Uhum. de vocês me Eu abandonarem, abandono eu vou abandonar vocês, né? vocês, eu vou fugir. Entendeu? Porque não aguento mais gente me abandonando. Uhum. Né? Então, e alguns que até acessam e conseguem um plano, fazem um plano de autonomia, começam, no caminho, começa a se sabotar. Uhum. Começa a fazer um monte de besteira Uhum. e começa a fazer um monte de coisa errada para ser mandado embora do emprego Uhum. bom, para que as pessoas se afastem. Por quê? Antes que eu fracasse ou que vocês me rejeitem, eu vou rejeitar todo mundo. Então, é muito difícil. Na verdade, é um trabalho impossível, Simone. O nosso trabalho dentro de um serviço de acolhimento institucional é um trabalho impossível de ser feito. Porque criança e adolescente não nasceu, Deus não projetou as crianças e adolescentes para estarem Para em uma viverem num abrigo. instituição, Criou para estar em família, em né? família. Não numa E por isso o instituição. nosso trabalho é um trabalho impossível a não ser que Cristo venha. Por isso, todos os dias, nós pregamos Cristo na casa irmã, na esperança de que eles, através de Cristo, o Senhor opere um milagre em seus corações. Porque se não for isso, não há esperança, não há. Não é só Cristo que pode mudar o coração deles e tratar essa profunda dor que eles têm. Né? O choro, aquilo que eu chamo de choro do órfão, é um choro do nada, por ninguém, mas que é tão profundo, é tão estridente, que eles têm
Às vezes é por nada, bater um pé, mas que lembra algo que só eles sabem. E que lembra a dor de que eles não pertencem a ninguém. Então, é só Cristo mesmo. É só Cristo mesmo. Eu estava outro dia conversando com uma pessoa e que passou por muitas situações de abandono, né? Sim. E a gente estava falando justamente assim como a igreja traz o sentido de pertença, Sim, né? Eu pertenço sim, agora a uma família, a família de Deus, sim, né? Que você é muito interessante quando você pode ir em qualquer parte do mundo, sim, né? Às vezes ir para um lugar que você nem sabe falar a língua, nem conhece ninguém, nem, né? Aí você procura uma igreja. sim, Você chega lá, as pessoas já te tratam como irmão. sim, Oi, irmão, né? sim, Então, assim, você tem essa irmandade, né? Esse sentido de pertença que acaba sendo muito bom. Gente, é um assunto muito complexo. É um clamor que precisa ser ouvido e ao ouvir isso possa despertar ações, faça com que a gente possa se sentir incomodados, porque o incômodo, né, reza a lenda que os incomodados que se mudem, né? Então o incômodo ele gera mudança e mudança proativa para aquilo que é justo, é verdadeiro, e que Deus muitas vezes vai nos impulsionar através do incômodo para sair da zona de conforto. Então, assim, nós precisamos estar atentos a tudo isso. Você já curtiu, comentou, compartilhou? Vai, faz isso, mas assim, eh, se envolva de alguma forma. Ai, Simone, mas eu não tenho condições, eu não tenho. De alguma forma você pode participar, né? Ou financeiramente, às vezes dinheiro é usado para coisas tão, muitas vezes ilícita, muita, e às vezes naquilo que realmente importa, que tem a ver com vidas, a gente segura, né? Ah, não, não posso, e às vezes acaba esbanjando de outras formas. Mas assim, entra lá no site, procura entender essa proposta, de repente vai um dia, conversa, óbvio, né? Existe todo um treinamento, toda uma forma de se aproximar. Simone, eu não tenho condições de adotar e nem de acolher, mas de repente você pode ser essa referência, né? Ser um padrinho padrinho afetivo. afetivo, Uhum. né? Ou você pode estar lá ajudando de alguma forma a instituição, qual é a necessidade específica ali daquela instituição, de que mesmo que você não esteja diretamente com as crianças e os adolescentes, você vai poder ajudar, né? Mas, enfim, envolva-se, faça alguma coisa, não fique aí na zona de conforto, não, porque isso acaba impossibilitando que você seja aí um agente que vai propiciar mudança na vida, vai mudar a história. E aí, assim, sabe, Gerson, o- eh, Ge- é Gerson, né? Sim, sim, Eu agora fiquei entre Gerson e Jefferson. Mas sabe, Gerson, assim, uma das coisas importantes, assim, eu lembro de uma história de um menino, né, que ele estava andando assim na beira da praia e aí ele ficava olhando para o chão e ele via uma estrela, né, marinha, né? Então ele pegava e jogava de volta para o oceano. sim, Aí ele ia andando, pegava outra e jogava. E no sentido contrário vinha vindo um senhor, né? E aí aquele homem ficou indignado de ver aquele menino pegando as estrelas e jogando de volta. Ele falou assim: você não sabe que você não vai conseguir fazer a diferença. Olha quantas outras ficaram. Não vai resolver de nada tudo isso que você está fazendo. É inútil. Aí aquele menino abaixou, pegou mais uma estrela, olhou para ele e falou assim: mas nessa daqui eu estou fazendo a diferença, e jogou para o mar. uhum, Né? Se você puder se envolver e fazer a diferença numa vida, sim, isso, né, vai ser algo muito, muito especial. sim, Que 2026 seja um ano de mudanças, né, onde a gente possa viver intencionalmente, saindo de uma zona de conforto, muitas vezes,
para realmente, ajudar vidas. Porque certamente, gente, você vai ser muito mais ajudado, Sim, né. Porque sim, às vezes a pessoa fala assim: "Ah, eu vou ajudar, eu vou", gente, é uma troca tão interessante, tão maravilhosa, que proporciona a gente se conscientizar do que realmente é importante nessa vida. Então, assim, não fica achando que só você vai dar, você vai receber muito, porque Deus, ele olha com amor quem cuida dos órfãos, né, isso é bíblico, a sim. palavra de Deus nos ensina isso, né. Gerson, eu não tenho palavras para te Uhum. agradecer. Claro que num único podcast a gente não esgota Sim, todo o assunto, porque é algo muito complexo, mas eu sim. quero te agradecer, assim, a tua generosidade de ter Uhum. vindo aqui, Ah, eu compartilhar a que tua agradeço. história. Que Deus continue te abençoando, Amém. abençoando a tua família, Sim. o teu ministério, que Deus Uhum. possa renovar suas forças, te dando sempre a estratégia, certa Amém. para Uhum. poder lidar com todas essas histórias, né. Sim. Que o Senhor coloque perto de você pessoas que possam, eh, como Moisés, né, precisou, que alguém segurasse o braço dele, Uhum. e que Deus coloque pessoas que possam segurar o teu braço quando pesar, né. Uhum. E Sim, possa ajudar em tudo aquilo que você precisa, sim. ministerialmente, Amém. profissionalmente e na família também, Amém. né, porque a gente nunca está sozinho, a gente está ali, a família junto, né, tendo o Uhum. mesmo propósito. Amém. Manda um abraço nosso lá para o pessoal do Manda sim, ABA, sim. e muito obrigada, né, por você ter vindo aqui, Eu que agradeço, compartilhado a Simone. história, que Deus continue abençoando essas mãos, Amém. né, e que Amém. te ajude em tudo aquilo que você precisa. Amém. Mas eu queria que você agora falasse quais são, não sei se tem aí uns, por favor, coloque o site, porque depois vai estar nos caracteres, ou um link, né, para vocês poderem aí consultarem e entender e conhecer um pouco mais da história. O que que você gostaria agora de nos finalmente deixar aqui como uma palavra, uma mensagem? Fique à vontade para Sim, divulgar o que você precisar. eu gostaria de falar com aqueles que se chamam povo de Deus, É. né? Que tem o nome cristãos, né? Nosso Deus tem em sua maior revelação no Novo Testamento, depois de Cristo, a revelação dele como Pai. E como eu disse aqui na igreja, é, aquilo que é mais oposto, né, a esse Deus que se revela como Pai e é triuno, é uma criança sozinha. Que você possa ter aquilo que ele teve quando olhou para nós, compaixão. Não a compaixão de ter um sentimento por algo, e tudo bem se você fazer ou não fazer, ou fazer um pouquinho para suprir sua compaixão, mas a compaixão da palavra grega de Cristo, quando ele olha as multidões como ovelhas sem pastor. É, esplagnosonai, a compaixão das entranhas. Uma dor intensa em tuas entranhas que você nada pode fazer a não ser responder a ela. Que seu coração arda de paixão pelas missões de Deus. Eu tenho certeza que na sua pregação do Evangelho, vivendo a dor do seu próximo, no final da linha, uma criança e um adolescente vulnerável vai ser abençoada. Ou se envolva, né, com as crianças e adolescentes do nosso Brasil. Falta muita gente ainda. Eu oro para que as igrejas do nosso país possam ser despertadas, né? Eu ouço alguns pastores falando em igrejas grandes sobre um grande avivamento no Brasil. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso porque ainda no abrigo que eu cuido, eu tenho dificuldade financeira de cuidar das crianças e adolescentes, de pagar às vezes até de pagar um cinema para elas, ou até de um psicólogo, né?
A gente ora, às vezes, por milagres, Deus tem suprido os milagres. Mas eu ainda não acredito nisso. Eu acredito que o avivamento de Deus envolve, sim, o cuidado daquilo aquilo que ele considera de mais precioso, né? Que são os vulneráveis. Que a igreja possa despertar para esse chamado, para esse lugar de cuidado do pequenino do Senhor. Que você faça parte, de alguma forma, da missão do Senhor, fazer discípulos. E que isso transforme nosso país. Transforme nosso país. Amém. Você tem algum site, Instagram que você... Sim, temos o site da ABA, que é www.ababrasil.org.br. E temos o Instagram, que está aí na tela, né? ABA Brasil. Com 2 Bs, né? Que vai para... ABBA, né? @ababrasil, que é o nosso Instagram, né? E tem o específico também da Casa Elohim, que é casaelohim.ababrasil, que é o Instagram da Casa Elohim. Uhum. Muito obrigado, Simone, pela oportunidade. É uma honra estar aqui. Foi uma alegria, né? Sim, Apesar de um tema tão difícil, mas sim. extremamente necessário. E vamos marcar outros Sim, pode momentos chamar. de poder trazer aqui informações e estar ajudando, Sim, né? Muito obrigada. eu agradeço. Muito obrigada a você que esteve aí conosco, já curtiu, comentou, compartilhou? Então vai lá, faça isso, se mova, coloque aí nas suas redes de divulgação, enfim, nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam participar, né? E não se esqueça, o Aprendendo com Elas sempre tem aqui um assunto super interessante. E hoje a gente aprendeu com ele, né? As informações que precisávamos aí sobre esse clamor. Não se cale sobre esse clamor. Deus abençoe sua vida.